Gente, nós vamos fazer leitura de ata porque a gente continuou com o problema. Tá. Mas a menina vai fazendo. Mas não tá bom. Não. Então, assim, nós temos 3 atas para ler e elas não estão prontas. Então, eu vou ler aqui as justificativas, o ofício, depois a gente vai passar para a pauta, que tem 2 assuntos: o conselho e a apresentação do plano estadual de saúde. A justificativa, porque está tendo que escutar, gente, do que o Claré grava e fica baixo na TV, aí elas estão encontrando. Nada pedindo para baixar a televisão, não? Fechar a porta. Fecha a porta e já. Aí, está tendo dificuldade na escuta, porque a gente não tem aquele aparelhinho para o computador, para você ouvir e fazer a ata, entendeu? Aí está demorando mesmo. Aqui a justificativa aqui, gente, é 14, que ele avisa que não vai comparecer porque estará em outro compromisso no mesmo horário. Matheus também, que está em horário de trabalho, mas ele deveria ter pegado. O Ancil não comparecerá porque está em viagem. O conselheiro Sérgio Geraldo não comparecerá à reunião, pois está viajando também. Aí tem um ofício aqui que chegou da secretaria. Hoje, Secretaria Municipal de Saúde, destino do Conselho Municipal de Saúde. Prezado senhor, tendo em vista o início de uma nova gestão e considerando a necessidade de conhecimento, registro e arquivo, solicitamos o envio da composição do Conselho Municipal de Saúde com os seguintes dados com urgência: nome completo, cargo, função, instituição onde trabalha, segmento e entidade que representa. Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente a atenção dispensada. Sábado 20 de fevereiro. Então, essa aqui o Sandro tinha pedido, né? A gente precisa isso para controle lá, depois a gente vai estar enviando para a secretaria. Essa aí é a menina da secretaria. Então, nós temos 2 assuntos na pauta, gente, que é a estrutura do conselho e a apresentação do Plano Municipal de Saúde do Trabalhador. E outros. Em reunião aqui na comissão executiva, a gente optou por colocar como assunto de pauta a estrutura do conselho, apesar de que ele já foi tratado na primeira reunião ordinária do dia 29 de janeiro, na qual todos se lembram, que a gente tratou da estrutura do conselho e, inclusive, a gente até, nessa pauta, a gente colocou só a estrutura do conselho. Na outra, a gente colocou a estrutura do conselho e tudo que nós estamos precisando, até esse exato momento, para poder a gente estar funcionando de uma forma que atenda não só o conselho, quanto a secretaria e também aos usuários como um todo. Porém, se vocês observarem, nós estamos com dificuldade de confeccionar até as atas, Então, isso está prejudicando muito o andamento do conselho, porque a gente não consegue otimizar o trabalho, até mesmo acompanhar a política de saúde, propor, ajudar a secretaria a construir a política de saúde, ainda mais tendo em vista que houve essa mudança, mudou a gestão. Então, assim, a gente entende que a secretaria está um caos lá, não só a questão de organização, a questão de material, então está se colocando a casa em ordem, então tem uma dificuldade financeira também. Só que, assim, nós sabemos desses problemas todos, mas infelizmente ou felizmente a saúde, a coisa é dinâmica, não para, Não é porque mudou o gestor que nós temos que parar tudo para esperar ele se organizar para a gente dar sequência na saúde, com os programas, até porque a doença espera, Se pudesse ser assim, dar um tempo para esperar ele se organizar para começar a trabalhar. Então a gente voltou nesse assunto novamente
E eu vou abrir aqui a palavra para vocês estarem colocando o que vocês pensam. Depois eu tenho alguns informes em relação a isso para estar agora. Então está aberto aí a palavra. O Borges, eu acho assim, que dá para esperar um tempo, mas não dá para esperar indefinidamente, não. A saúde não pode... Eu acho que é um trabalho dobrado. Quem entrou sabia que ia ter esse trabalho dobrado, de fazer o carro andar e ao mesmo tempo tá organizando. Trocando... Eu queria lembrar essa frase. Trocar o pneu com o carro andar. Quem entrou já sabia que ia ter isso. Então quer dizer que a gente não pode esperar, porque tem, a saúde tem urgências, né? A saúde... uma dor você não pode esperar daqui a um mês que você tomar um remédio para dor, né? Tem que tomar um remédio imediato, não é? Então eu quero deixar isso aí registrado, né? E isso aí estava bem claro nos últimos meses do governo, que saiu, quem estava entrando ia pegar essa desordem no caminho, ia ter que... Aí onde a secretária pediu 120 dias, eu acho que esse prazo a gente entende que dá pra, né? Que é necessário, mas mais do que isso, eu acho que já começa a comprometer muita coisa na saúde. Esses 120 dias a gente até, né, entendeu, aceitou, e está rolando os 120 dias, né? Nós estamos dentro desses 120 dias. 60 já foram. Até porque 120 dias, ela nos pediu de prazo para organizar a secretaria. Isso. Não 120 dias para dar a estrutura para o conselho, não. Né? Porque nós vamos passar 4 meses esperando que a estrutura, daqui a 4 meses, aí teremos estrutura. Então, como é que nós vamos trabalhar, propor a política pública? Como que nós vamos... Não, a gente não pode paralisar em 120 dias certas situações, assim, certas rotinas não podem ser paralisadas em 120 dias. Eu entendo assim. Por exemplo, nós aqui, do jeito que nós estamos aqui, por mais difícil que situações difíceis que nós já passamos, nunca eu passei por isso aqui, né? Fazer uma reunião no corredor, com toda a dificuldade que nós já tivemos anteriormente. Olha só. Posso pedir falar? Eu só queria tentar entender, porque eu fui pego meio de surpresa sobre essa situação, o ponto que chegou. Não fui notificado sobre a possibilidade de parar o conselho. Como conselheiro, eu achei isso absurdo. Não me perguntaram nada sobre isso, ou realmente não vale o nosso voto sobre isso. Não tomei ciência disso. Na questão da reunião no corredor, eu acho que mais um ponto de comunicação. A gente tem um anfiteatro na UPA. Que cabe pelo menos umas 30 pessoas sentadas com data show, com café, com água, pelo menos provisório para deixar a secretária trabalhar. Eu acho que a gente podia ter conversado, né? Eu acho que essa informação podia ser um pouquinho mais bem divulgada, a gente podia estar sentado agora bem instalado. Eu só queria entender, pergunta mesmo, por que não fui comunicado sobre a possibilidade de paralisação, da situação que houve, que a gente, se houve uma ata, uma solicitação, alguma coisa. Só te explicar, essa questão por exemplo, que estamos aqui hoje reunidos no corredor, essa situação nós também não sabíamos que iria acontecer. Porque toda vez que a gente vai marcar as nossas reuniões ordinárias, a gente envia um ofício à GRS, que comunica das nossas reuniões. Por um erro deles lá, arquivaram o nosso ofício e ficou esse dia como vago. Então está acontecendo uma conferência, por isso que nós estamos aqui. Então você pode ver que nunca aconteceu, porque a gente antecipadamente envia o ofício para lá solicitando, né, o auditório, e então não acontece essa situação. Então assim, essa situação não foi armada, infelizmente aconteceu por erro lá, né, até vou depois eu pedir justificativa, né, por isso que... Pegam recebido do ofício foi para não ficar uma situação exatamente, nós temos aqui, nós temos ofício protocolado que receberam. Já foi protocolado lá. Entendeu? Então assim, que dá a impressão que nós estamos forçando uma situação, olha como é que está a situação do conselho, a estrutura. Infelizmente foi mais uma coincidência. Então assim, para vocês verem, negativa, mas foi mais uma coincidência, não
não foi estratégia da mesa, muito menos da executiva, porque senão vai parecer isso, né? Porque assim, eu acho que se fala muito oficiosamente e extraoficial por aí, uma série de coisas, mas não vem aqui para falar, entendeu? Aí liga para as pessoas, acho que isso não é válido, acho que o fórum da discussão é aqui, entendeu? Então o que falam por aí eu desconsidero o tempo todo, né? Então é isso. Então, mas a questão da paralisação, a questão da paralisação foi o seguinte, porque nós fizemos essa reunião no dia 29, aqui no auditório, com a secretária, cobramos a estrutura, né, mínima para funcionar, entendemos e aceitamos os 120 dias que a secretária pediu para colocar a casa em ordem, mas são outras coisas que a gente vai deixar de cobrar lá, por exemplo, das unidades básicas, da política, ela está isso, porque ela apresentou um plano para 90 dias, entendeu? Ações para 90 dias. Então nós não vamos cobrar nada daquilo antes do prazo que ela pediu. Mas a estrutura mínima para o conselho ficou acertado de que seria visto, inclusive o que ela falou a respeito do café, todos se lembram. Não, isso é fácil, vou providenciar. Nós tivemos uma reunião e não aconteceu, entendeu? Isso eu te avisei que nós precisaríamos de lembra que na última reunião está gravado, que eu disse que precisaríamos que fosse por escrito, porque a gente tem que licitar. Um cafezinho que a gente vai servir tem que licitar. Então a secretária pediu que toda vez que for precisar de qualquer coisa... Não é isso. Sim, mas eu estou dizendo do café, né? Que só precisava de que mandasse um ofício. A gente mas aí a gente entendeu. Então, assim, eu coloquei na pauta que ele foi bem discriminativo, não foi igual essa, como eu disse aqui, a questão, assim, estrutura do conselho. Nós colocamos estrutura para o conselho, isso, discutimos, está constando em ata. Então, eu entendo, e parte dos conselheiros entendem, que isso já é uma justificativa, é um pedido da estrutura e justificando o porquê. Porque na reunião foi falado, o porquê da assessoria contábil, o porquê da assessoria jurídica, entendeu? O porquê do aparelho para estar filmando e gravando as reuniões, o porquê. Então, assim, nós justificamos, nós fizemos a reunião e todos os conselheiros tiveram a oportunidade de estar justificando diretamente para a secretária, entendeu? Essa estrutura. Então, assim, e a estrutura é uma questão, não é uma questão da gente ficar afirmando que tem que ter, não. É só cumprir a lei e pronto, acabou, entendeu? Então, assim, fica difícil amanhã eu ter que precisar de uma caneta, ficar assim, eu preciso de uma caneta porque faz parte da estrutura. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes, até porque a secretária já foi conselheira, ajudou a fundar esse conselho, ela sabe até muito mais do que eu e que muitos que estão sentados aqui, de como é que funciona o conselho, de como é que as coisas podem ser feitas. Então, acho que a gente não deve ficar se atendo muito a questões burocráticas para justificar coisas que a gente não está fazendo, entendeu? Que aí dá margem para entender outras coisas. Então, agora respondendo ao Fábio, essa questão da paralisação, o que aconteceu? Então, tendo em vista esta reunião e depois uma extraordinária e os problemas que a gente continua tendo aqui no Conselho, na última reunião da executiva, sentou a executiva, infelizmente a secretária não estava presente, e talvez, se ela estivesse presente, eu acho que não teria tomado o rumo que tomou, esse ofício talvez nem tivesse ido, né, da forma que foi. Então, por unanimidade, eu ainda relevei, ainda pensei, discuti com os conselheiros, nós discutimos um bom tempo esse um assunto. Então, a executiva achou como uma forma de se manifestar, de exigir mais uma vez a questão da estrutura e citar, né, as várias situações que não aconteciam e depois dizer que iria paralisar os trabalhos. Não é que ninguém vai entrar em greve, porque o que aconteceu? O conselho não entra em greve, gente, mas paralisa os trabalhos, porque ele não tem condições de funcionar. Como é que ele continua trabalhando? Né? Mas isso aí parece que é uma conversa nós dois, mas eu acho que
tem muita gente que ficou com uma dúvida sobre isso. É uma decisão coletiva? Não é decisão, executiva? não. É, É mas- um É, pensamento, uma agora eu ideia não falo, Mas mas esse pensamento surgiu a partir de quantos conselheiros? Não, isso foi a partir da executiva. Partiu da executiva. Não, eu falo como leigo mesmo. teria não que tô ter discutindo, uma não tô decisão da perguntando. Câmara. a executiva Tá. entre eles Tá. estavam A executiva- veio essa ideia. Aí É uma sugestão. É uma ideia. A executiva existe. Pode ou não. Mas isso, tanto é que esse assunto, tanto é que o assunto de pauta voltou à estrutura para quê? Para que essa coisa que surgiu no executivo fosse discutida aqui hoje. Então isso, o que foi feito no ofício já não era uma coisa que, ó, amanhã acabou e pronto, acabou. Não. Nós íamos trazer para cá, tanto é que foi colocado como assunto de pauta, estrutura. Foi como proposta, Então, é isso que proposta. você tá falando? Tanto é que assim, me estranha, porque eu não sabia, por exemplo, que você sabia disso. Como que você Não, ficou tem muita sabendo? coisa que a gente sabe, que É. a gente não precisa nem saber. Então, tá vendo? E às vezes a gente tem coisas que a gente Aí- não sabe que a gente precisa saber. Então, Infelizmente, por aí ser é por pequeno, isso que eu estou assim. dizendo, a coisa tem que ser aqui para ser oficial. Porque se eu passar a mão no telefone e ficar te contando as coisas, Não, eu mas acho que contar, não... eu Mas só o ofício perguntei. É uma dúvida, não, Não, é o um ofício debate. foi pra É uma dúvida, porque ao meu ver secretária. parece Mas que fosse foi você pra acha ser que interessado. seja, mas, não, mas seja lá o que A for, executiva- já está sabendo. Eu também fiquei sabendo. Então, gente, então assim, ficou no... Só terminar para responder. Não, Então, eu só falar assim. então a o proposta... telefone, Sim. o Eustáquio me ligou ontem, Então. falando da reunião, eu até achei estranho também. Então. Essas coisas têm que ser por escrito. Isso. Telefone é Mas fofoca. agora, não, Mas agora vai tá ser aqui discutido, pra vamos ser criar uma discutido. outra Não, mas foi Então- mandada Não, o negócio. Ué, Não, mas aí, escuta. se não Não foi foi entregue, mandado, Peraí. Gente, Foi Peraí, vamos, peraí, deixa eu peraí. concluir. Depois, gente, vai escrever, todo mundo vai falar. Então é isso, só explicando ao fato, foi isso que aconteceu. Mas não é uma decisão que assim amanhã vai ser discutida aqui. Se o conselho achar que a atitude foi acertada, que tem que se manter, que é uma forma de reivindicar, bom, se não, vamos continuar, não tem nada disso, então nós vamos continuar aqui. Porém, o serviço não vai poder se cobrar. Porque o que tem que se cobrar desse conselho aqui? Cobrou-se na gestão passada e está se cobrando muito agora. As pessoas enfatizam muito 52 dias, está apenas no começo. Mas as pessoas são categóricas em falar, o conselho não funciona. Então está ficando muito fácil não dar estrutura e abrir a boca para falar que não funciona. Sendo que até o prefeito reconhece, o prefeito. Então, sendo que até o prefeito reconhece. Ele acabou de assumir e falou. O único conselho que eu sempre ouvi enquanto reitor da universidade que funciona nessa cidade é o Conselho de Saúde. O prefeito reconhece isso. Antes de ser prefeito, ouvia falar, virou prefeito e continua reafirmando que o único conselho que funciona é o Conselho de Saúde. A duras penas funciona, a transparência. Porém, a nossa secretária fala publicamente aonde quer que ela vai que o conselho não funciona. Então, conta essa história que eu quero Por saber. quê? Isso não foi ninguém que me contou. Eu estava na Câmara, na reunião da Câmara, e eu ouvi isso. Eu nem sabia que esse plano ia ser apresentado na Câmara. Como aquele plano, o plano de ações, as ações dos 90 dias, que foi apresentado para nós, que a Margarete e a Luísa apresentou, a secretária apresentou na Câmara. E como que eu fiquei sabendo? Eu estava na prefeitura e a Margarete falou, Borges, que bom que você está aqui, nós vamos apresentar lá na Câmara do plano. Eu falei, vai, interessante, vou lá. Aí eu achei que fosse ela e a Luísa, como vieram aqui. Aí cheguei lá, era a secretária apresentando. Falei, okay. Isso foi que dia, Paulo? Deve ter uns 10 dias. Foi? Foi aquele dia que carregaram Semana essa passada. Terça, Foi aquele dia que você comprou comigo. Aí você Então, sentou lá e aí eu falou, ela te sentei. viu na... Não, quando eu cheguei ela não me viu não, então ela estava falando, apresentando, inclusive discutindo a questão da UPA. Eu cheguei na parte que estava falando da UPA, que a UPA devia 140 mil, que o contrato está vencido, 2 milhões. entendeu? Falou dos valores, que o contrato está vencido, aí questionou a questão do contrato, questionou sobre o conselho gestor, falou que o conselho gestor nunca se reuniu, e eu entendo que isso não é verdade, porque nós indicamos um membro, ele participou da reunião do conselho gestor. O conselho gestor não existia, Fábio? Existiu.
E tinha um membro do conselho. E ela falando em claro, em bom falar, que o conselho gestor não existia, que as coisas passam batido. Ué, só uma pergunta. Foi em dia normal de reunião ordinária? Foi reunião da Câmara. Então tá aqui. Tá? Tá. A gente Então, quer- como eu eu quero estava essa de férias, Uhum. então ainda não Então ela entrou. disse que o Daqui conselho... 2 dias vão estar todas as reuniões no ar, Então. então nós poderemos assistir o que a secretaria... Isso, então ela disse que o conselho gestor, infelizmente, não existia, e como que isso acontecia, e que o conselho assistiu isso e nada fez. Então, assim, o conselho não funciona. Falou sim, Falou. essa frase, o conselho O conselho não funciona. Porque é essa frase que ela tem falado nos vários lugares que ela vai, com as pessoas. Então não foi que só ela nesse fala. dia, não? Não. Entendeu? Então fica complicado pra gente. Eu, enquanto conselheiro que estava lá, eu tenho que sair em defesa do conselho, gente. Você pediu a palavra? Não, porque era uma reunião específica para apresentar lá para os... Não pode Então não pode fazer. Eu teria que me Tem inscrever. direito antes. Eu teria que me inscrever para poder estar usando para fazer, né? Então, tanto é que um jornalista que estava lá, que até acompanha muito o conselho, que é o Zé Luiz da rádio, ele falou: uai, Borges, mas isso não acontece não, peraí, mas o conselho, eu acompanho o conselho, não é bem assim não, o conselho funciona assim, não sei o que, isso, aqui. Aí questionou, aí falou sobre o contrato, eu falei assim: ó, realmente, eu tenho que contestar, o contrato não está vencido não, porque ele foi feito para 60 meses, renovado de ano em ano, não houve denúncia nesse período, automaticamente Foi prorrogado. ele foi prorrogado. É assim o entendimento, ela falando e cobrando o contrato. Ela cobrava o contrato e ao mesmo tempo dizia que ele não estava em vigor. Então eu fiquei assim, como é que agora? Esse contrato está vigente ou não? Sabendo que ele está, porque de acordo com o que eu vi lá no que a gente leu, que tem uma cópia aqui, eu entendo assim, nesse período após maio que venceu, deveria ser, não houve denúncia nenhuma, então automaticamente ele foi prorrogado. Então tem que se pagar a UPA? Tenho. Que até isso eu ouvi, falei assim: ah, não, agora eu estou com o dinheiro da UPA, não sei se eu pago, porque não tem contrato. Pai, tem contrato sim. E aí? Então como que é isso? Então assim, eu vi algumas coisas aí, mas o que mais pegou foi a questão de falar que o conselho gestor, né, não existia e que o conselho ouviu isso daí acontecer e nada fez, o conselho não funciona, sendo que nós temos um membro do conselho de saúde no conselho gestor. Então assim, aí isso assim, eu falei: gente, eu tenho que sair em defesa do conselho aí. Vocês não têm por obrigação saber de tudo que está acontecendo, que cada um está lá. Mas eu estou aqui, eu venho aqui ver o que está acontecendo, assinar os ofícios e acompanho. Então eu tenho que dar a resposta para defender o conselho. Então, sabe, então já foi falado que o conselho não funciona no COSEMES, sabe, em Barbacena. O que tem a ver com a gente? O que nós temos a ver? Já foi falado isso lá. Então, assim, não dá mais para ficar ouvindo isso sem tomar uma atitude. Então, eu, ciente disso, trouxe para a executiva, e a executiva também tinha conhecimento por outros fatos, por isso nós tomamos a atitude de fazer, não, então nós vamos responder isso sim, dessa forma. Enviamos lá para a secretaria um ofício, né, falando dessa situação, enviamos para a secretaria com cópia para o Ministério Público, Santa Casa e Hospital. Até hoje nós não obtivemos resposta de tal ofício. Mas em Belo Horizonte ontem eu recebi uma cópia da resposta. Dia 20 eu protocolei, dia 21 ela respondeu para a Santa Casa, para o hospital, para o Ministério Público, e levou uma cópia para o presidente do Conselho Estadual, Geraldo Heleno. E não para nós? Para nós não. Gente, peraí. Entendeu Não, assim? coitada. Então fica difícil, Não, né, gente? não, Aqui, ó, é eu isso tô aí, até com gente. cópia aqui, ó. Não, tá Para não esquisito. dizer que é mentira, eu passei na Santa Casa, peguei uma cópia da resposta. Você está vendo E nós também a não importância temos. do nosso conselho aqui, né? E nós não temos. Eu liguei de Belo Horizonte, eu estava em Belo Horizonte ontem, A eu nossa liguei. resposta para nós está na mão de outros? Não, tá na mão para quem a Nem gente chegou enviou as até a cópias. gente, né? Para nós É não para foi nós, enviado. veio para outro lugar. Sim, Não, aqui foi pra fala Pra aqui, gente ó. não assunto- chegou. Mandou para Santa Casa, ó, assunto, resposta, origem, Secretaria Municipal de Saúde, destino, Conselho Municipal de Saúde, mas nunca chegou. Aí cópia para o Ministério Público, Gerência Regional, Santa Casa, Misericórdia e tal. Todos eles receberam, menos nós.
Nós não recebemos. Eu peguei uma cópia lá em Belo Horizonte. Eu fiquei sabendo lá em Belo Horizonte porque eu viajei na van com a secretária terça-feira para Belo Horizonte. Ela não tocou no assunto em momento algum, nem eu. Ela viajou na van comigo. A nossa resposta para outra. E ela viajou com a resposta. Ela viajou com a resposta na mão para entregar para o presidente do Conselho Estadual, que não pediu. Ele nem está sabendo Ele não sabia do que se tratava. Que situação é essa de São João del Rei? Aí a cópia do que eu enviei para ela e a resposta lá em Belo Horizonte. Enfim, não, até aí tudo bem, quer levar conhecimento? Ok, eu estava lá porque ele não me chamou, falou, ó, fica aqui, ó, estou aqui entregando, vou te entregar o seu, estou entregando. Não, chamou ele, entregou ele para lá. E ele me procurou, falou, bosta, aqui, ó, você mandou esse ofício para a secretária que está a resposta, que deveria ser para você, não para mim, eu não sei do que se trata. Acho que ficou ruim também para ela. E outra história, e a pessoa que foi com ela, chegou no presidente do Conselho Estadual, chama-se Karina, chegou em tom de deboche, rindo. Ó, o Geraldo Heleno, kkkk, conselho pode fazer greve, kkkk. Ele pegou, chamou a atenção. Tom de ironia. Ironicamente rindo, ele virou e falou assim, ô moça, tenha mais postura, nós estamos tratando do assunto sério e eu gostaria que você não fosse irônica. Palavras dele, do presidente Karina Cardoso, o presidente do Conselho Estadual, porque ele falou assim, ó, não porque eu sou o presidente, não, é porque eu acho que o assunto é sério, então se o assunto é sério, estou recebendo um ofício, está se tratando do Conselho de São del Rei, que eu respeito muito, então as coisas não podem ser colocadas ironicamente, não. Então, assim, já deu uma... Sim, entendeu? Mas é uma coisa que tem que ser levada ao Conselho Estadual ou a gente resolve numa reunião aqui de executivo de plenário? Era só ela participar das reuniões executivas, então, assim, coisa que ela não está então, assim, fazendo. eu gostaria que vocês entendessem, talvez a executiva possa ter errado no intuito de ter enviado ofício com o teor que foi, tá, e falando que ia paralisar os trabalhos. Mas, no momento algum, a gente deixou de fora que iríamos consultar a plenária, não. Tanto é que eu coloquei o assunto na pauta e estou trazendo aqui hoje a questão da estrutura. Entendeu? Para não haver sombra de dúvida que está agindo por arbitrariedade, eu acho que não tem arbitrariedade por parte desse conselho, não. A arbitrária está sendo a forma com que nos estão dando as respostas que a gente está pedindo. Ou não, né? Porque eu não tenho aqui ainda. Eu não tenho essa cópia. Essa cópia eu consegui. Nós não recebemos essa resposta. Nós não temos. Olha, eu queria fazer uma intervenção. Pois não. Primeiro, eu recebi lá a correspondência que o Conselho mandou e achei a correspondência extremamente difícil de ser entendida. Eu entendo agora que houve uma série de problemas até chegar àquela condição de não ter que mandar a carta. Mas eu pergunto ao nosso presidente do Conselho qual o poder que a executiva tem de tomar uma decisão daquela. Por quê? Porque a executiva, se a executiva pode fazer uma coisa dessa, que eu não concordo definitivamente, que aquilo foi uma coisa que a executiva, desculpe, mas a executiva não podia tomar uma decisão de fazer assim, porque envolve uma responsabilidade tão grande do hospital, da Santa Casa, da UPA, de atendimento de atendimento médico, que não tem sentido um Conselho de Saúde tomar uma medida dessa, e eu queria saber qual o poder que a executiva tem para tomar uma medida desse tipo, sem fazer uma convocação geral de urgência, do Conselho tomar, poder resolver. Ou pelo menos dar opinião. Mas aquela correspondência foi absolutamente lesiva para os hospitais, para a cidade, para o Conselho. Aquilo nós não podemos, eu acredito que o Conselho e essa presidência, nós não podemos, com tantos problemas que aconteceram, que agora eu vejo que foram esses problemas que levaram a executiva a tomar essa decisão. Mas, graves que tenham sido as denúncias, graves que tenham sido os fatos, o Conselho de Saúde e nós todos aqui, nós temos um compromisso com a cidade.
não é com um poder dentro da cidade. Nós temos um compromisso sério com a população de São João. Imaginar que nós vamos paralisar o conselho, que significa paralisar a saúde de São João, nós não podemos fazer isso. Então eu acho que eu entendo as razões que levaram que você tomasse, e levaram a executiva tomasse. Eu entendo pessoalmente